1 Samuel, capítulo 1, versículo 9, diz assim: Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias de sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Amém? Se assente adorando a Jesus. Glória a Deus. Espírito Santo de Deus, eu conto contigo, eu preciso de ti, Pai. Amém. Eu quero agradecer uma vez mais ao pastor Anderson por nos ter confiado seu púlpito. Deus em Cristo lhe abençoe juntamente com sua esposa. Obrigado. A Natália e eu estávamos conversando ali sobre como é bom estar perto de pessoas tão simples e tão cheias de Deus. Porque é assim que nós somos e pretendemos permanecer até a vinda de Jesus. Teve uma época que os pastores usavam muito aqueles ternos bem brilhosos, bem prateados. E eu nunca tive coragem de usar um daquele. Eu achava assim muito... Eu falava, meu Deus, quanto mais simplicidade, menos atenção eu chamar, melhor. Quem tem que aparecer é Cristo. Não que seja errado usar um terno daquele. Não há pecado nenhum. Quem gosta, quem se sente bem, mas eu, particularmente, eu não me sentia bem. Eu vejo que Jesus era simples e é muito bom ter simplicidade. Amém? Vamos falar das Escrituras Sagradas. Deus abençoe as cantoras aí que cantaram ontem e hoje com muita graça, muita unção, muita essência, né? A minha esposa sem palavras, né, para falar dela. Toda vez que eu olho para ela, eu fico agradecendo a Deus pelo grande milagre que Deus fez na vida dela. Oh, glória! Fez ela me enxergar com beleza. Se isso não for um milagre, nada mais é. A gente brinca assim para se familiarizar, embora a gente estamos aqui já se sentindo em casa. Deus abençoe os demais pastores, né, que estão à minha retaguarda. Eu costumo dizer que quando eu crescer eu vou ser igual a vocês. Mas olha só, irmãos, o tema desta festividade fala que Deus, Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Se der para virar esse retorno para mim, alguém aqui, eu agradeço. Eu estou meio sem retorno aqui, eu não sei o que foi que aconteceu. Se der para colocar ele virado para mim aqui. Deus é fiel. Glória a Deus. Aleluia. Eita glória. Dá para se entender de som, dá para pôr um pouquinho de agudo? Minha voz já é muito grave. Só um pouquinho de agudo. Isso. Glória a Deus. Amém? Só abaixa um pouquinho. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Som. Ótimo. O que acontece, irmãos? O tema desta festividade fala que Deus vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. E crente, ele também chora, mesmo tendo Deus ao seu lado. Mesmo sendo filhos de Deus, nós choramos. Quando a Bíblia diz, o sábio Salomão dizendo que a
tempo de chorar e há tempo de sorrir. Todos nós passamos por momentos em que as lágrimas escorrem ao rosto, em que a vontade é de desistir. E meditando nesse tema, eu conversava com Deus sobre o que ministrar aqui, e o Senhor me deu esta palavra. Uma história de uma mulher chamada Ana. A Bíblia diz que ela era esposa de Eucana. E a Bíblia Sagrada diz que, por ela não poder gerar filhos, o marido, então, podia tomar outra mulher por esposa. E a Bíblia diz que este tinha 2 mulheres. Isso só ocorria pelo fator de Ana não poder gerar. Então, ele podia tomar outra mulher. E a outra mulher, chamada Penina, esta gera filhos e filhas. Ou seja, pela sociedade antiga, se a mulher não gerasse filhos, ela era considerada amaldiçoada, uma mulher seca por dentro. Era uma expressão muito usada naquela época para uma mulher que não gerava filhos. E detalhe, até uma injustiça, porque ninguém pede para não gerar. Tirando essa sociedade moderna aí, que até briga pelo aborto nos dias de hoje, não dá para entender isso. O sonho de toda mulher naquela época era ser mãe. Uma mulher em sã juízo, uma jovem em sã juízo, ela pretende se casar e gerar filhos. Filho é um sonho, filho é uma coisa boa, filho é uma bênção de Deus. E eu conheço, juntamente com a minha esposa, alguns casais que são doidos para ter filhos e não têm. Anos e anos, 10, 15, 20 anos de casado e não têm filhos. E toda vez que se fala em filhos, a gente vê o semblante deles cair, se entristecer. Toda vez que eles veem os filhos de alguém brincando na casa deles, eles ficam tão felizes. É muito ruim alguém não poder gerar, porque ninguém pede para não gerar. Não é culpa de Ana. Ana não pediu para ser estéril. Só que a Bíblia diz que foi Deus que fechou a madre de Ana. Espera aí, pregador. Deus fecha. Ele tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. O negócio é que nós estamos acostumados a pregar só que Deus vai abrir. E quando Deus não quer abrir? E quando Deus quer fechar? Né? Há uma canção que a gente canta muito nos dias de hoje, que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso... E quando Deus não quer abrir o céu? Você já leu 2 Crônicas 7, 14? Com certeza. E 2 Crônicas 7, 13? Você já leu? Ah, pregador, li, mas não lembro o que está escrito lá. Está escrito assim: e se eu fechar o céu? Então Deus que abre também fecha. Nós vamos ver que Deus toma Elias, e Elias chega e diz: olha, a partir de hoje, se não segundo a minha palavra, não haverá chuva nem orvalho. Ou seja, a partir de agora, o céu está fechado. Não vai cair um pingo de água. E quando ele disse não segundo a minha palavra, não é que havia poder na palavra de Elias, não. Não é que Elias tinha poder para fechar e abrir o céu, não. Ele está dizendo, enquanto eu não voltar aqui para profetizar que vai voltar a ter chuva, o céu vai ficar fechado, e fica.
Por quê? Porque Deus não tem interesse em abrir céu para uma geração que se comportava como uma geração em que os líderes eram Jezabel e Acabe. Uma geração totalmente corrupta. Aleluia. Elias podia muito bem liberar uma palavra para o céu se abrir, sim, mas Deus envia ele para liberar uma palavra para o céu se fechar. Mas, aleluia, quando o crente ora, o céu pode estar fechado, ele se abre. As coisas podem estar difíceis, uma hora elas passam a dar certo. E a Bíblia Sagrada, ela diz que Penina se torna adversária de Ana, porque ela começa a irritar Ana, ela começa a perseguir Ana. Compreenda-me, ela tinha filhos e filhas, tudo que Ana queria ter, ela tinha. Ao invés de ela ficar feliz, alegre, contente com a bênção dos filhos que Deus lhe deu, não, ela, tomada pelo poder da inveja, ela passa a perseguir Ana, a irritar Ana. Ela se torna inimiga de Ana, mas Ana não se torna inimiga dela. É outra coisa que no Evangelho de Jesus Cristo nós precisamos deixar bem claro. Na nossa trajetória, na nossa caminhada, nós podemos até ter inimigos, mas se nós quisermos morar no céu, nós não podemos ser inimigos de ninguém. Porque o mal não está em nós está o Espírito de Deus, que nos dá capacidade de perdoar quem nos persegue, quem nos faz chorar, quem caluniia a gente, quem faz de tudo para parar, quem inveja a gente, quem tenta contra as nossas vidas, aleluia, ainda assim nós temos a capacidade de perdoar, e o Evangelho de Jesus Cristo é: amai quem vos odeia, bendizei quem vos maldiz. Se a vossa justiça não exceder a dos fariseus, de modo nenhum herdarão o reino de Deus. Os fariseus fazem bem para quem faz bem para eles. Orar para quem está nos fazendo mal não é fácil, mas esse é o dever de todo cristão. Ana é irritada por Penina, mas você não vai ver Penina irritando Ana. Ana é perseguida por Penina, e olha que ela tinha autoridade para colocar Penina no lugar dela, porque ela era amada de seu esposo. Um dia, ela chorando, o seu esposo lhe declara: por que choras, Ana? Não sou para ti melhor do que 10 filhos. E que audácia, hein, desse homem para falar um negócio desse. Porque penso eu, posso estar enganado, que se eu chegar na minha esposa e falar: amor, a partir de agora, ou eu ou os meninos, ela vai dizer: tchau, meu amigo. Meus filhos serão meus filhos para sempre. O amor de mãe é um amor comparado ao amor de Deus. Pode uma mãe que amamenta se esquecer do filho que ama? Ainda que ela se esqueça, o Senhor não se esquecerá. Então, para o cara dizer para a mulher: eu sou melhor para ti do que 10 filhos, é porque ele era um maridão, ele amava Ana. E a Bíblia Sagrada diz que todos os anos eles subiam para Siló para adorar. Quando eu vejo Eucana e eu vejo Ana, penso eu, Gabriel Bezerra, que toda mulher queria ter um marido igual Eucana. Ele amava a mulher a ponto de declarar: sou para ti melhor do que 10 filhos. E ainda era um homem de Deus, que todo ano pegava a sua família e subia para adorar a Deus, até porque o sacrifício era anual, os cultos eram anuais. Eles tinham que esperar um ano inteiro para ir ao culto. E às vezes nós temos culto quase todos os dias e não vamos. Aí a Bíblia diz que
todo ano, quando eles subiam para lá, para sacrificar, eles ficavam ali em Siló. Alguns estudiosos vão dizer que Eucana, quando chegava lá, ele alugava uma casa para ficar perante os dias do sacrifício, depois voltava para casa. E a Bíblia Sagrada diz que na hora do sacrifício, ele começava a distribuir porções. Uma porção para cada filha de Penina, uma porção para cada filho de Penina, uma porção para Penina, e quando chegava em Ana, ele dava uma porção dobrada. Oh glória, aleluia, louvado seja Deus. Não é fácil viver dias de lágrima, não é fácil viver dias de choro, não é fácil viver dias de perseguição, mas tem um porém. O crente, quanto mais perseguido ele é, mais unção ele tem. Aleluia! Quanto mais ele sofre, mais íntimo de Deus ele fica. Oh glória! Talvez eu compreenda que a inveja de Penina, ela tinha filhos, ela tinha filhas, ela tinha um bom marido também, porém, aleluia, porção dobrada ela não tinha. Daqui eu já entendo que ter porção dobrada é melhor do que ter todas as bênçãos que a gente possa ter. Ter porção dobrada é melhor do que carro, é melhor do que casa de luxo. Ter porção dobrada é melhor do que dinheiro na conta. Ter porção dobrada, olha só, a Bíblia Sagrada diz que Elias olhou para Eliseu e disse: pede-me o que queres e eu lhe darei. Ele podia pedir tanta coisa, mas ele olha e diz: eu quero porção dobrada do Espírito que está sobre a tua vida. Ei, tu pode até estar derramando lágrima, mas tem porção dobrada preparada para você. Você pode até estar vivendo dias difíceis, mas tem porção dobrada. Ela é bacana, Uribiandorova séria baia. Ela é bacana, Chorebaia. Mas tudo que Ana queria era ter um filho. E ela vai agora aproveitar a oportunidade depois do sacrifício, e ela vai chorar diante de Deus. E o sacerdote, quando vê ela chorando, ela não estava falando nada, ela estava orando em espírito, derramando lágrimas, derramando a alma perante o Senhor. E o sacerdote olhou para ela e disse: mulher, tu estás embriagada. Uma hora dessas, ela disse: olha, meu Senhor, a tua serva não está embriagada, a tua serva está angustiada de espírito, angustiada de alma. A angústia da alma, ela destrói o ser humano por dentro. Ela faz a gente derramar lágrimas sem querer. Ela faz a gente perder a vontade de comer, perder a vontade de socializar, perder a vontade de sorrir, perder a vontade de avançar, de trabalhar, de se esforçar. A angústia de alma, ela é terrível. E se há um mal que tem assolado o século, é a angústia de alma. A cada dia que passa, a gente tem visto mais pessoas sofrendo com as suas almas angustiadas. Mas ainda existe um Deus que, quando ele disse: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, a paz que o mundo não conhece nem pode ter, ele não estava dizendo sobre a paz que a ONU tenta promover, sobre a paz que o Exército, a Aeronáutica, a Marinha, as Forças Armadas tentam promover, a paz que a polícia tenta promover, a paz que as organizações aí, as ONGs tentam promover. Não, o que Jesus estava falando é sobre a paz que o mundo não pode ter,
Por isso ele disse: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A gente usa tanto essa palavra para evangelismo, mas a grande verdade é que essa palavra é para crente que está com a alma angustiada, para crente que está sofrendo, chorando. Mas nesta noite eu creio, Deus enxugará lágrimas. A vontade de viver voltará, a vontade de sorrir voltará, a vontade de lutar voltará. Aleluia, vai haver um reboliço da parte de Deus que trará paz. Oh glória! Aí quando ela fala, tua serva está angustiada de espírito, ele então cai em si e diz: que o Senhor te conceda a sua petição. E a Bíblia diz que quando Ana levanta dali, o semblante dela, oh glória, já não é mais de tristeza, já não é mais de angústia. Eu sei que tem gente me ouvindo aqui que está sendo atacado por crises de ansiedade, que está sendo atacado por síndrome de pânico, que está sendo atacado por insônia, que está sendo atacado por depressão, opressão. Aleluia, o semblante já está, aleluia, transferindo um ar de tristeza. Mas Deus me trouxe de Brasília aqui para dizer: estou eu arrancando a angústia da alma. Oh glória, alguém até entrou aqui angustiado. Deus viu tu chorando essa semana, Deus viu tu chorando esse ano, Deus viu que a tua trajetória não foi fácil, mas quem te viu em lágrimas vai notar a diferença do semblante no teu rosto. Não será mais de tristeza, será de alegria, será de sorriso. Oh glória, eu vou liberar uma palavra profética. Você está vivendo o inverno da sua vida, eu sei, mas eis que o inverno vai passar, a chuva vai cessar, aparecerão as flores da sua história e o tempo de cantar. Glória. Salmo 137. Junto aos rios da Babilônia nós nos assentamos e choramos, porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam para que nós cantássemos uma canção. Nos salgueiros que haviam no meio dela, nós penduramos as nossas harpas. Como cantaríamos a canção de Sião longe da nossa pátria? Em dias de lágrima, não dá para cantar. E quando canta, aleluia, só Deus sabe como canta. Obreiros sofrem mais em dias de lágrimas, porque a gente é ensinado, pastor Anderson, que quando a gente está no vale, a gente põe o melhor terno, a melhor gravata, se precisa até um gel daqueles bem duro no cabelo, que é para quem te vê achar que você está mais firme do que nunca. Mas só Deus sabe como você está. Tem dia que a canção que nos resume é: quem me vê cantando pensa que em todo tempo é só alegria, e que nessa vida nunca tive motivos para chorar. Em dias de cativeiro não dá para cantar. Eu me lembro um dia, oh glória, eu estava nos piores dias da minha vida. Eu fui para a igreja, me deram uma oportunidade, eu peguei o violão e eu comecei: ainda que para te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Foi a última palavra que eu dei conta de falar. A igreja explodiu em glória, Jesus batizando no Espírito Santo, e eu chorando. Quando eu abri o olho e eu vi aquela glória sendo derramada, eu falei: Deus, por quê? Aleluia. Eu não estou chorando de poder, tu sabe. Eu estou chorando de angústia. Eu estou mal, eu estou triste. Aleluia. Mas Jesus falou ao meu coração: quando a azeitona é espremida, é que ela produz azeite.
Não é fácil. É tanto que os filhos de Israel vivendo no cativeiro babilônico, a Bíblia diz que eles penduram a harpa, porque pendurar a harpa em dias de lágrima pode, não pode é enterrar. Pendurar pode. Eles penduraram a harpa, agora enterrar não, porque a vontade, quando a luta vem, quando a prova vem, nos dias de lágrimas, é de parar. Quantas vezes eu não dobrei o joelho e falei: Deus, não prego mais, Deus, não oro mais, não faço mais nada. Aí o Espírito Santo nessas horas vem dar um abraço e fala: calma, rapaz. Ó, glória. Eu lembro, é até engraçado isso aqui. Olha eu com Deus: Deus, eu vou largar tudo. Ele disse: tudo o quê? Tu não tinha nada, tudo que eu te dei, tudo que tu tem foi eu que te dei. Como assim largar tudo? Aí eu falei: foi mal, Jesus, é verdade. Só que tem dia que dá vontade de pendurar a harpa, e pendurar pode, não pode é enterrar o talento, porque quem enterrar o talento tem trevas exteriores aguardando ele. Agora pendurou a harpa, é um direito seu. No cativeiro não dá para cantar, não dá para fazer. Tem dia que não dá, tem dia que é melhor você recuar mesmo. É melhor você retroceder. Isso não fará de você um covarde. Fará de você alguém que está guardando sua vida. Paulo, ele foi apedrejado, foi tirado como morto. E Paulo se finge de morto. Por quê? Porque se ele mexe um dedinho, alguém olha: oxe, ainda está vivo, ia terminar de matar. Então tem dia que o que a gente tem que fazer é pendurar a harpa mesmo, recuar. Só que tem um porém: uma hora o inverno passa, uma hora a chuva cessa, uma hora o tempo de cantar chega. Aí você vai lá e pega a tua harpa de volta. E nesta noite tem alguém que me ouve aqui, que tu pendurou a sua harpa. Nunca mais você buscou como buscava antigamente. Nunca mais você cantou como cantava antigamente. Nunca mais você pregou como pregava antigamente. Nunca mais você evangelizou como evangelizava antigamente. Ei, minha querida, meu querido, o inverno está passando. Jesus está dando uma ordem a teu favor. Pega a harpa de volta. Volta para o teu posto, volta a cantar, volta a adorar, volta a fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Aleluia. Então quando Ana levanta, o semblante dela já não é de tristeza, e ela vai para casa, e a Bíblia diz que ela tem uma noite de intimidade com o seu marido. Acredito que aquele dia, né, Ana chegou em casa e falou: maridão, hoje tem, viu? Hoje é eu e tu. Hoje é eu que vou lhe dar um trato bem tratado. E a Bíblia diz que Ana concebe. Oh glória, ela fica grávida de Samuel. O sonho de Ana se realiza porque ela chorou. Agora vejamos, olha o estado que Israel está. Entenda porque de vez em quando Deus fecha as coisas. O juiz da época era o sacerdote Eli. Ele estava avançado de idade e os seus olhos já escuros, não conseguia enxergar. Ele passava a maior parte do seu tempo sentado em uma cadeira. E ele não julgava Israel direito. É tanto que o povo trazia a má fama de seus filhos e ele não corrigia. Se ele não corrigia os seus filhos, imagine o povo. Então, politicamente falando, Israel está falido nos dias de Ana. Se não bastasse isso, olha como está o ministério nos dias de Ana. A Bíblia diz que quem está exercendo o sacerdócio é Ófine e Finéias, homens que eram filhos de Belial, diz a Bíblia Sagrada, e não temiam a Deus, não conheciam ao Senhor. Como é que alguém é sacerdote e não conhece Deus? Como é que alguém é pastor e não conhece Deus?
É incrível, e esses jovens eram assim. E grande era o pecado desses moços. Eles cometiam alguns pecados contra eles mesmos. Sim, eles se deitavam com as moças que em bando se reuniam na porta do templo. Isso é pesado. Mas isso não é tão pesado quanto o que eles faziam na hora do sacrifício. Eles pegavam a gordura que era para ser destinada a Deus e faziam churrasco, faziam farra, comiam, se alimentavam, ou seja, eles roubavam aquilo que era de Deus. Aí o sacerdote Eli ainda fala com eles: olha, menino, eu estou ouvindo uma fama de vocês, o que vocês estão fazendo é sério, porque pecando o homem contra o homem, os juízes o julgarão, mas pecando o homem contra Deus, quem o poderá livrar? Quando eu vejo alguém dizer assim diz o Senhor, sem o Senhor está dizendo nada. Oh glória, ela é bacala chorebaia. Quando eu vejo alguém ludibriando a fé dos irmãos, oh glória, aleluia. Quando eu vejo alguém, oh glória, ferindo a igreja de Cristo, aleluia, mexendo com aquilo que é sacro, com aquilo que é sagrado, oh glória. Porque você pecar contra o seu irmão, tudo bem. Você pecar contra você, tudo bem. Você vai lá, se corrige, pede perdão, se arrepende. Agora, quando peca contra Deus, é perigoso. Oh glória! E eles pecavam contra Deus. Então, politicamente, Israel está falido e ministerialmente também. Se não bastasse isso, a Bíblia diz que não havia visão manifesta. E a palavra de Deus era de muita valia. Ou seja, piorou gravemente a situação. Porque além de não ter um bom político para governar o povo, além de não ter sacerdotes, pastores no ministério, não tem profeta. Ou seja, Israel está espiritualmente falido. E a Bíblia diz, não havendo profecia, o povo se corrompe. A Bíblia diz, crê no Senhor teu Deus e estarás seguro. Crede nos vossos profetas e prosperareis. O ofício profético nunca foi revelar futuro de ninguém. Isso aí as cartomantes faz, cigana te encontra no meio da rua, lê tua mão e revela teu futuro. Adivinho, revela teu futuro, mas profeta não foi chamado para revelar futuro de ninguém. Embora Deus usa profeta para falar algumas coisas que vai acontecer, sim, mas o ofício profético nunca foi esse. Deus sempre chamou o profeta para trazer o povo a um concerto com Deus, a uma aliança com Deus, a se renovar com Deus. Então Israel está espiritualmente falido nos dias de Ana, politicamente falido nos dias de Ana, ministerialmente falido nos dias de Ana, mas Ana vai chorar. Israel está precisando de um avivamento e Ana vai chorar. Oh glória, aleluia, rebacante, chorebaia, aleluia. Eu aceitei Jesus dia 15 de janeiro de 2006, há 18 anos atrás. Oh glória! E eu sempre vi nas igrejas que Deus tinha um avivamento para a nação brasileira. Eu vi uma história de que Deus visitou Billy Graham. Billy Graham foi nada mais, nada menos do que um jovem que, certa feita, uma escola, foi visitar a casa de John Wesley, em passeio, porque a casa de John Wesley é um museu hoje. E quando chegou lá, no quarto de John Wesley, aonde John Wesley orava, tem a marca dos joelhos dele fundo até hoje.
E passaram vendo o quarto da casa de John Wesley, a sala, tudo, mostrando para os alunos. Quando foi de tarde, os alunos entraram no ônibus para ir embora. Quando o motorista ligou o ônibus, a professora deu fé que estava faltando um aluno. Quando ela deu fé, ela falou, para, espera aí. Está faltando uma criança. Quando ela entra no quarto de John Wesley, tem uma criança com os 2 joelhos. No lugar do buraco dos joelhos que John Wesley orava. E essa criança dizia em lágrimas, faz de novo, Deus. Faz de novo, Deus. Faz de novo, Deus. Faz de novo, Deus. A professora olhou e disse, Billy Graham, vamos embora. A gente precisa ir embora. Billy Graham foi nada mais, nada menos aquele que ganhou 1 milhão de almas para o Senhor. Mas Deus visitou Billy Graham, segundo uma história, e disse assim, estou tirando o avivamento da nação norte-americana. E todo homem de Deus sabe que uma nação sem avivamento é uma nação taxada a afundar. Aí ele pegou os evangelistas, foi para a praça, clamar ao Senhor, porque a Bíblia diz, põe a boca no pó. Lamentações 3:29. Talvez ainda assim haja esperança. E enquanto eles estão orando, Deus não tira o avivamento dos Estados Unidos. A história diz que ali tinha bandeira de vários países na praça. Aí um chafariz estourou, soprou um vento que vai soprar aqui já já e molhou a bandeira brasileira. Na hora que molhou a bandeira brasileira, um profeta coreano foi tomado em profecia e disse, Billy Graham, assim diz o Senhor, vocês amaram mais ao dólar e a vaidade do que a mim. Estou eu retirando o avivamento daqui e enviando para o país o qual a bandeira foi molhada. Oh glória, aleluia. Há um avivamento reservado para o Brasil. Estuda a história da igreja. Nenhum movimento, aleluia, durou tanto igual está durando no Brasil. Aleluia. A igreja de Deus está aqui há mais de 100 anos. A Assembleia de Deus está aqui há mais de 100 anos. A Igreja Batista está aqui há mais de 100 anos. Oh glória. Outras igrejas estão há mais de 50 anos e cada dia cresce mais, cresce mais, cresce mais. Deus tem um avivamento preparado para a nação brasileira. Mas, aleluia, os avivamentos dos dias da igreja primitiva foi através de lágrimas. Os avivamentos através de Paulo foi através de lágrimas. Os avivamentos dos países de Gales foi através de lágrimas. O avivamento da Europa foi através de lágrimas. O avivamento da Inglaterra foi através de lágrimas. O avivamento dos Estados Unidos foi através de lágrimas. No Brasil não será diferente. Nós não somos queridinhos de Deus. A igreja vai chorar, a igreja vai ser perseguida, mas tem um porém: quanto mais lágrimas a gente derramar, mais o céu se abrirá. O que Israel precisava? De um juiz, de um sacerdote e de um profeta. Ana chora. Nasce Samuel. Samuel é levado para o templo. Fica lá, morando lá. Aos 12 anos de idade, ele ouve uma voz: Samuel. Ele corre até o sacerdote Eli e diz: Eli, tu me chamou? Ele disse: não te chamei, vai deitar, menino. Deus fala de novo: Samuel. Ele corre até Eli e diz: Eli, tu está me chamando? Ele disse: não te chamei, vá deitar, menino. Pela terceira vez ele ouve um bradar: Samuel. Aí o sacerdote Eli entendeu que era Deus falando com o rapaz. Olha, menino, vá deitar. E há de ser que quando o Senhor te chamar, tu dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Aí Deus
começa a falar com Samuel. Entenda, a situação mais crítica que Israel estava enfrentando era espiritual. A primeira coisa que Deus vai levantar em Samuel é um ministério profético. Agora nós temos um profeta em Israel. Aleluia, louvado seja Deus. Quando Samuel cresce, ele se torna juiz e começa a julgar Israel. Agora politicamente Israel também está com situação resolvida. E aleluia, com o passar do tempo a Bíblia diz que Samuel vai sacrificar, ele se torna sacerdote. E só Jesus e Samuel na Bíblia Sagrada tiveram 3 ministérios. Jesus foi sacerdote, profeta e rei. Samuel foi juiz, sacerdote e profeta. Ou seja, pelas lágrimas de uma mulher, Deus trouxe tudo aquilo que uma nação precisava. Imagine com eu chorando, imagine com você chorando, imagine a gente derramando as nossas lágrimas. Eu sei que ninguém quer passar luta, eu sei que ninguém quer passar prova, mas a prova, ela produz perseverança. A prova, ela nos aproxima de Deus. Oh glória, oh glória. A prova faz com que o céu seja revelado. Oh glória. Paulo disse que conheceu um homem, ele falava dele mesmo, que há 14 anos, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas ele viu o céu pelo lado de dentro. Aleluia. Paulo teve visões tão fortes que ele não podia contar, mas por conta das revelações foi-lhe dado um espinho na carne. Era como se um mensageiro de Satanás viesse e o esbofeteasse, a ponto de Paulo orar 3 vezes a Deus para que tirasse o espinho. E sabe o que Deus respondeu? A minha graça te basta. Deus enxugou as lágrimas de Ana. Deus enxugou as lágrimas de Joquebede. Oh glória, arabaias. Deus enxugou as lágrimas de Sara. Deus enxugou as lágrimas de Rebeca. Deus enxugou as lágrimas de Raquel. Deus enxugou as lágrimas de Maria. Aleluia, Deus enxugou as lágrimas das pessoas que choravam no velório de Lázaro. Deus enxugou as lágrimas da viúva, aleluia, de Naim. Deus enxugou as lágrimas daquela viúva dos tempos de Eliseu. Deus enxugou as lágrimas daquela viúva nos tempos de Elias. Deus enxugou as lágrimas de Jeremias, que chorou no poço. Aleluia, Deus enxugou as lágrimas de Davi, que se derramou na presença de Deus. Ele ainda é aquele que enxuga lágrimas. Ele ainda é aquele que não nos abandona. Só que tem um porém. Deus fez muito por pessoas aqui na terra, mas alguns, é difícil de pregar isso, mas é uma realidade. Nem todo mundo será honrado aqui na terra. É um culto de missões, congresso de missões. E eu encerro o meu sermão lhe contando uma história que uma vez eu li em um e-mail. Um casal de missionários, eles eram jovens da igreja, se casaram na igreja, e o dinheiro que eles tinham para ir para a lua de mel, ao invés de irem para a lua de mel, decidiram comunicar à igreja que queriam ir para o campo missionário. E pegaram o dinheiro e compraram passagens para a Ásia ou para a África, um desses lugares aí. E a igreja, quando viu a atitude desses jovens, ficou maravilhada. Nossa, que louvável, que casal corajoso. E enviaram esses jovens com todas as honras para o campo missionário. Esses jovens não tiveram tempo de morar na sua casinha, eles tinham construído a sua casinha, mobiliado a sua casinha,
mas pegaram as suas roupas e foram com a cara e a coragem e a unção do Espírito Santo para o campo missionário, pastor Anderson. E lá eles ficaram 50 anos, fundaram igrejas, tiveram filhos, e o que mais me choca nessa história é que todos os filhos que eles tiveram morreram de malária no campo missionário. E mesmo assim eles não desistiram. Ganharam muita gente para Jesus. Viram muitos milagres acontecer. Quando concluiu 50 anos no campo missionário, eles olharam para o outro e disseram: tá bom, né? Vamos voltar para a nossa casinha. A senhora disse: vamos. Enviaram cartas para a igreja que os enviou, dizendo que estavam retornando, que estavam voltando. Com muita dificuldade conseguiram comprar as passagens e voltaram. Quando chegaram no aeroporto, primeira decepção. Aquela igreja que enviou eles com todas as honras não estava lá. Não tinha nenhum crente para receber eles lá. Não tinha ninguém para dizer: quão maravilhoso foi o trabalho que vocês fizeram, agora nós vamos cuidar. Não tinha ninguém lá. E aquele senhor teve uma crise existencial, e quem nunca? Teve a sua fé em xeque. Foram para a sua casinha, chegaram lá, os móveis basicamente tudo destruído pelos cupins, as coisas tudo basicamente estragadas, e aquela senhora com muita fé começou a limpar a poeira, as coisas, e ela começou a glorificar a Deus. E aquele homem olhou assim: que negócio de Deus, mulher, tu não está percebendo não? Ela disse: o que foi, meu marido? Rapaz, eu não quero mais saber de Deus não. Tu ainda crê em Deus? Ela disse: claro, a gente não viu tanto milagre. Ela: mulher, é isso que a gente ganha de Deus? Depois de dedicar 50 anos da nossa vida no campo missionário, perder todos os filhos por uma doença miserável, e a gente volta para casa e é isso que Deus dá para a gente? Ninguém recebe a gente, ninguém valorizou o trabalho da gente. Eu não quero mais saber de Deus não. A mulher falou: calma, marido, eu vou dar uma volta para esfriar a cabeça. E ela olhou e disse: vai com Deus. E ele, ironicamente, em falar em Deus, pergunta para o teu Deus se é isso que ele dá para quem passa 50 anos no campo missionário e volta para casa. Se é isso que ele dá. Ela olhou e disse: é claro que eu vou perguntar. E ele saiu, andou e voltou. Quando voltou, ela estava com sua fé inabalável, cantando hinos de glórias a Deus. E enquanto ela cantava, ele disse: em falar em Deus, tu perguntou para o teu Deus se é isso que ele dá para quem passa 50 anos no campo missionário, perde os filhos tudo e volta para casa? Ela disse: perguntei. Ele ironicamente falou: e ele te respondeu? Ela disse: claro, ele sempre nos responde. Aí ele ironicamente: o que foi que ele respondeu? Ela falou: olha, eu perguntei do jeitinho que tu mandou perguntar. Eu falei: Deus, é isso que tu dá para os teus servos que passam 50 anos no campo missionário, perde os filhos e volta para casa? Meu marido quer saber se é isso que o Senhor dá. Aí o Senhor bradou dos altos céus: olha, quando ele chegar, diga para ele que vocês ainda não chegaram em casa. Ela batala chorebaia, ela baraconderebaia, orebadara churiarabaia. Porque quando vocês chegarem em casa, haverá
a recepção devida. Vocês choraram, eu enxugarei dos vossos olhos toda lágrima. Vocês sofreram, eu cessarei o sofrimento. Vocês sofreram o luto dos filhos. Aqui não haverá luto, aqui não haverá tristeza, aqui não haverá dor. Urabacala choria, ela bacana urabadarabato. Se Jesus te curar, adora. Se Ele não te curar, adora. Se Jesus te tirar do aluguel, adora. Se Ele não tirar, adora. Se Jesus te der um bom salário, adora. Se Ele não der, adora. Se tu casar, adora. Se tu não casar, adora do mesmo jeito. Se o teu marido se converter, adora. Se não se converter, adora do mesmo jeito. Se as coisas mudar, adora. Se não mudar, adora do mesmo jeito. Aleluia. Se está sofrendo, adora. Se está sorrindo, adora do mesmo jeito. Porque uma coisa é certa, podemos até não ter a vitória aqui, mas quando a gente chega em casa, aí a coisa será diferente. Existe um Deus que deixou escrito, aleluia. Se tu não der glória agora, aceita Jesus de novo. O que é que ele deixou escrito? O sofrimento desse tempo presente não há de se comparar com a glória que em nós será revelada. Se coloque de pé em nome de Jesus.